Então, voltando aqui ao nosso exemplo, eu estou com a classe gato aqui, né? E vou fazer o seguinte: esse método miar, eu vou pedir para que esse método retorne a seguinte string: miau, miau, certo? E esse método brincar, eu vou pedir para que ele retorne a string rolando pelo chão, certo? Então, foi a mudança que eu fiz nesses dois métodos que eu já tinha definido anteriormente. Então, agora eu vou fazer o seguinte, ó. Vou rodar aqui. Compilei, né, o meu programa e vou fazer o seguinte, ó. Esse método miar, ele retorna uma string. Então, eu vou pedir para ele imprimir a string que esse método miar está retornando, certo? E aqui embaixo a mesma coisa. Eu vou pedir para que ele retorne, que ele imprima a string, ou o valor, né, no caso aqui é uma string, que está sendo retornado pelo método brincar. Agora salvei o teste a classe e vou rodar. Observe, né, que o nosso gato aí está miando e está rolando pelo chão, ou seja, ele executou o método miar e executou o método brincar, certo? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou declarar alguns atributos para esse método gato. Antes disso, eu vou falar sobre esse método chamado init. Então, como é que eu declaro ele? Underline, underline, são dois, tá, gente? Init, underline, underline, abro parêntese e o argumento padrão de todos os métodos, self, dois pontos, certo? Então, quando é que esse método init ele é invocado? Ele é invocado automaticamente quando eu instancio um objeto. Então, por exemplo, aqui, ó, quando eu executo essa linha de comando, automaticamente esse método init ele vai ser executado, certo? Então, o que é que eu vou fazer? Seria interessante que os objetos dessa classe gato eles tivessem alguns atributos, algumas características, tá? Então, vamos imaginar que nós queremos que eles tenham os seguintes atributos: nome do animal, idade do animal, raça e sexo do animal, certo? São 4 atributos. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou digitar logo aqui, daqui a pouco comento, certo? Então, self, ponto, o nome do animal, a raça do animal, a idade do animal e o sexo do animal, tá? Então, olha só, eu estou dizendo para o Python, né, o seguinte, que quando um objeto de gato for instanciado, esse método init, de inicialização, né, initialization, ele seja executado. Quando ele for executado, eu quero que ele crie 4 atributos, que são esses daqui: nome, raça, idade e sexo. Por que o self? Porque para que o objeto ele possa fazer uma referência a ele mesmo. Então, é o nome, né, o atributo nome do objeto que vai ser instanciado, o atributo raça, idade e sexo do objeto que está sendo instanciado, certo? Só que para esses atributos serem alimentados, é preciso que eu informe valores para esses atributos, né? Então, lá quando eu declarava funções, né, como é que eu fazia? Eu separava os métodos, os argumentos dos métodos por vírgula, né? Então, eu vou criar o seguinte, ó, eu vou criar o argumento nome, o argumento raça, o argumento idade e o argumento sexo, certo? Tá aqui. Uma coisa importante, gente, esse nome aqui não tem nada a ver com isso daqui. Isso aqui é um atributo da classe gato. Da mesma forma que raça, idade e sexo não tem nada a ver com os respectivos atributos que foram definidos aqui. São duas coisas completamente diferentes. Eu poderia chamar aqui, ao invés de sexo, chamar de W, por exemplo, sem problema nenhum, certo? O detalhe é o seguinte, né? Que o valor que eu receber aqui eu associo ao atributo correspondente. Por isso é que a gente chama pelo nome, né, o nome sugestivo, para evitar algum erro, né? Então, eu vou dizer o seguinte, que o que for recebido por esse argumento, ele seja colocado no atributo nome. O que for recebido por esse argumento raça,
ele seja colocado no atributo raça. Idade seja colocado no atributo idade. E o que for recebido aqui por W, que eu vou mudar para sexo, seja colocado no atributo sexo do gato que eu estou declarando aqui. Certo? Feito isso, eu já criei um método construtor e dentro desse método construtor eu defini quais são os atributos que fazem parte da classe gato. E agora eu vou testar de fato a criação desse objeto de gato. Tá? Do jeito que está aqui eu vou rodar, vocês vão ver que vai acontecer algo estranho. Olha só. Ele deu um erro, né? O que é que ele está dizendo? Ele está dizendo que ele está esperando 4 argumentos: nome, raça, idade e sexo. Só que quando eu instanciei esse objeto gato, eu não informei isso. Eu vou ter que informar, certo? Então, o primeiro parâmetro é o nome do gato. Vou colocar aqui o nome do gato de uma amiga minha chamado Raul. Essa amiga adora gatos e os nomes dos gatos dela são bem de pessoas famosas, né? Raul. O próximo é a raça. Ela vai me desculpar, mas eu não sei qual é a raça. Vou colocar aqui Angorá. A idade dele, eu acho que ele tem 15 anos, se eu não estiver enganado. E ele é macho, certo? Então, aqui são os argumentos que eu vou passar para criar um objeto da classe gato. E agora eu vou rodar aqui. Mais uma vez, ele rodou sem problema nenhum, né? Eu vou fazer o seguinte agora, eu vou tirar esse argumento aqui, que na sequência corresponde a quem? Corresponde ao atributo sexo. Vou rodar aqui e ele gerou mais um erro, né? Dizendo que está faltando um valor correspondente ao atributo sexo. Então, eu vou colocar aqui M, certo? Para corresponder. Vou executar novamente, F5. E ele vai funcionar, tá? Então, o que é que nós fizemos aqui? Nós, na classe gato, criamos um atributo, um método construtor chamado init, que tem esses 4 argumentos. Definimos quais são os atributos da classe gato e para cada argumento recebido eu associei ao atributo correspondente. Feito isso, eu vim aqui para o meu testa classe, né? Continuei com o objeto cat criado, só que agora eu precisei passar o quê? Os argumentos para serem associados aos atributos da classe gato. Pedi para que o gato miasse e pedi para que o gato brincasse, tá bom? Então no próximo vídeo nós vamos dar continuidade ainda a esse exercício. Beleza, gente? Obrigado pela companhia. Acompanhe o próximo vídeo para a gente ver o que é que vai acontecer.